muito, é que a gente está tendo um movimento que não é pseudociência, que é um movimento contra a ciência. Ah, tá. Que é um movimento anti-ciência. E esse movimento anti-ciência, ele principalmente está ligado ao ataque a instituições científicas. Então, a hora que a gente vê, por exemplo, eu não vou dar o exemplo do Brasil, a hora que a gente vê o Trump, por exemplo, chegando em Harvard ou nas grandes universidades americanas e falando, ou você faz o que eu mando, ou eu vou cortar a sua verba, o que ele está fazendo é um ataque à ciência. Ele está condicionando a ciência que é feita nessas universidades, a fazer o que ele quer que seja feito. Ou a não falar o que ele não quer que fale. Entendi. Então, é diferente, porque a pseudociência é esse outro mecanismo, mas o que a gente viu nos últimos anos é uma pseudociência. Mas a hora que, por exemplo, um político qualquer fala que é terraplanista, ele fala, não vou dar dinheiro para a Unicamp mais. Porque eu sou terraplanista, eles estão falando que a Terra é redonda, ele está atacando a ciência. Entendi. Então é um movimento de descredibilização da ciência. A ciência é o vilão, né? A ciência vira o vilão de algo. Passado isso? Está acontecendo agora. Não, no passado. Também já aconteceu. Quando a igreja ataca os cientistas no século XV, eles estão fazendo um movimento anti-ciência. Que é você falar, minha resposta é essa daqui, que eu preciso que encaixe nisso daqui. É isso. Tudo que não encaixa... Eu vou prender e vou fazer, e a gente passa por um movimento muito parecido. Então, eu posso dar um exemplo real que aconteceu no governo Bolsonaro. A hora que você tem ele mandando embora um cientista que tá falando que o Brasil tá pegando fogo, simplesmente porque tá falando uma obviedade que o Brasil tá pegando fogo, e aqui eu não tô nem comparando incêndio do passado, incêndio do presente... Tem incêndio no Brasil, é tudo uma barbaridade. Mas na hora que ele pega o cara que manja disso do Brasil e fala, cara, você tá fudendo meu governo por falar que tá acontecendo o que tá acontecendo e manda esse cara embora, isso não é pseudociência, isso é um movimento anti-ciência. A explicação que ele quer, a ciência não tá dando, então eu simplesmente descarto essa explicação. Entendi. Eu pego essa explicação e jogo essa explicação fora, certo? E aí eu tenho uma coisa pra falar pra quem tá assistindo. Não existe, eu vou olhar pra minha câmera, dá licença. Não existe no mundo inteiro ciência sem financiamento público. Não existe. As maiores descobertas científicas da história são e continuam sendo baseadas em investimento de dinheiro público. É o Estado... Mas e empresas farmacêuticas? As empresas farmacêuticas pegam as descobertas que são feitas dentro da universidade e transformam em produto. E eu tenho uma explicação muito simples para isso. Mas elas não têm um investimento? Não, elas têm um investimento, mas não é em ciência para descobrir as coisas. Eu peguei isso aqui, transformo em produto, e aí isso é caro também. Entendi. Esse passo também é caro. Tem algumas que sim, tem algumas que investem em ciência ainda de base, que a gente vai falar, mas... A grande maioria é quando já tá no... Entendi. Por quê? Porque investir em ciência é jogar dinheiro fora. Então eu pego... Você pega 100 para virar alguma coisa. É isso. Pode passar 20 anos e nada aconteceu. Nada aconteceu. Não descobrimos nada. O cara ficou a vida inteira sobre... Ele descobriu um monte de coisa, mas aquilo não teoria virou das cordas e depois descobre que a teoria das cordas é furada. O cara que quer ter lucro, eu não vou botar dinheiro nisso. A única instituição que a gente tem capaz de investir 50 anos de dinheiro em teoria das cordas pra chegar uma hora os caras falaram, mano, nós estava errado. E isso é dinheiro jogado fora, entre aspas, porque os caras descobriram um monte de coisa nessa brincadeira. Eles descobriram, inclusive, aquilo que a gente tava falando, que teoria das cordas não é uma boa explicação para aquele sistema. Então a gente pode falar de vacina. Você tem aqui um monte de coisa sendo discutida para produzir vacina. Um monte de coisa, há 30 anos. Aí você vai eliminando. Isso não dá, 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 isso não dá. Você vai afunilando. Chega aqui e você fala, cara, esse negócio aqui funciona. A indústria farmacêutica... Isso aconteceu na Covid. Pega isso que funciona e transforma em vacina. Essa transição da indústria farmacêutica foi importante. Por quê? Porque daí eles têm músculo para fazer isso rápido. Mas as outras 99 coisas que não deram certo para fazer vacina, a indústria não colocou dinheiro. Por quê? Porque quem tem capacidade de fazer isso, de jogar dinheiro fora em ciência, que não é jogar dinheiro fora, porque você descobriu de investir em ciência, a fundo perdido,
uma frase melhor, é o Estado. Então, nos Estados Unidos, quem investe em ciência, Departamento de Estado, o Exército americano enfia dinheiro nas universidades para desenvolver pesquisa. É tudo financiado com o dinheiro público que está ali. Então, eu desafio, de verdade, quem não acha isso, dá um exemplo. Então, dá um exemplo de país que não investe que não é o maior investidor de PIB. País que não investe muito tá pra trás dessa corrida, né? Exatamente. Como a gente. Exatamente. Ou investe e os caras vão pra fora. Depois essas cabeças vão pra fora. Porque não tem espaço aqui pra pagar os caras pra continuarem aqui. Que é o pior tipo de investimento. A gente investe, gasta dinheiro e ele vai dar resultado lá fora. Um cientista foda brasileiro vai pegar e vai arrumar emprego em outro lugar, porque o outro lugar dá um mínimo de condições para ele trabalhar. Que a gente tem um potencial gigante para fazer pesquisa de ponta. Em alguns locais a gente tem pesquisa de ponta, mas a gente podia ter muito mais. Você vê a Embraer aqui, o que é quando a gente consegue transformar essas coisas em produtos, né? Cara, tem um centro de pesquisa dentro do Butantan. O Butantan é maravilhoso. Tem um centro de pesquisa chamado Cented, que é um centro de pesquisa que trabalha. É um centro liderado por mulheres incríveis. Inclusive, você devia trazer uma delas aqui para falar sobre inovação científica, a doutora Ana Marisa, a pessoa que tem uma cabeça maravilhosa, espetacular. E eles fazem ciência de altíssima qualidade, altíssima, publicada nas melhores revistas científicas do mundo, revolucionárias. Estão procurando remédio para curar infarto, remédio para fazer um monte de coisa aqui dentro. Só que ela falou uma coisa importantíssima. Tem um equipamento, não lembro o nome do equipamento, que é muito importante para a pesquisa dela. Ela tem 2. E são os poucos que tem no Brasil. Ela foi para um laboratório equivalente nos Estados Unidos, e aí que eu não tô louvando os Estados Unidos, é uma questão de investimento em pesquisa. E tinha 50. Isso quer dizer que eles conseguem fazer o que ela faz 25 vezes mais rápido. Cara. Então, assim, ó, o que ela faz com o pouco de recursos que ela tem é brilhante. A equipe dela é espetacular. Mas ela fala isso. A hora que ela entra na sala e tem 50 equipamentos, ela lembra do laboratório dela que tem 2. Ela olha e fala, cara, por melhor que eu seja, e ela é uma das melhores do mundo no que ela faz, a competição fica muito complicada. A gente precisava ter 50. A gente precisava ter dinheiro para investir em 50. Então, a gente faz coisas brilhantes no Brasil. A gente tem os pesquisadores que via. Ela, por exemplo, ficou no Brasil porque ela ama essa porcaria desse país. Né? Ela ama. Ela adora e ela quer que se desenvolva aqui, porque ela já teve oportunidades para ir para fora infinitas vezes, sabe? Então, é isso. Manda a pergunta aí do chat. O pessoal tá mandando poucos superchats com pergunta, né? Mandem mais. Mandem mais. Manda. Vamos lá, o Felipe Neri, ele fala assim: vocês sentem que hoje os cientistas precisam ser performers e influencers para ter voz? Isso incomoda ou é um novo caminho? Eu vou ampliar essa pergunta, né? Se existe algum preconceito com a divulgação científica de que vocês estão transformando uma coisa nobre em algo mundano, ou se só as pessoas que também investem nesse lado conseguem mais dinheiro e tal. Já falei demais, vocês querem isso? Eu continuo falando. O pessoal tá pedindo para vocês falarem mais também, não é? Eu falo muito. O pessoal fala, cadê o... Eu falo muito. Eu acho que quando a gente começou, e a gente começou tarde, eu e o Emílio Ruas, né? A gente começou lá por 2013, 2016 a gente lança o Blablalogia, então acho que a gente começou relativamente tarde. Ainda tinha bastante resistência e não era uma coisa muito bem vista dentro da academia. Eles queriam que a gente estivesse fazendo pesquisa, né? Deixa a divulgação para o jornalista, Então, por que vocês estão indo para a internet? Por que vocês estão fazendo isso? Estão perdendo tempo. Tem que fazer pesquisa. E a gente gostava de fazer pesquisa. Eu acho que quem vai para a divulgação é alguém que é muito apaixonado por pesquisa, mas que já não faz mais a pesquisa necessariamente. Tem divulgador que ainda atua na pesquisa. Mas eu acho que quem investe mais tempo, que consegue investir mais tempo, é quem, de certa forma, parou de fazer a pesquisa. Eu e o Emílio é esse exemplo, né? Que a gente fez pesquisa nas nossas pós-graduações, a gente foi dar aula e depois a gente foi para divulgação. E agora eu sinto, principalmente depois da pandemia, e toda essa briga por queda de investimentos na ciência, o que aconteceu durante o governo Bolsonaro, o que aconteceu durante o governo Trump, o anterior e esse, é de a academia tem que voltar, se é que algum dia já esteve, ficar mais próxima da população.
Então, é uma tentativa de falar, sim, a ciência existe, a ciência é importante, a ciência não é do mal, né? A ciência, apesar de todo cientista, a gente fala, ter seus vieses, como um bloco, a ideia é que a ciência seja para o benefício de todo mundo, para que todo mundo tenha uma saúde melhor, tenha acesso à tecnologia, à comida, à moradia, todas essas coisas que são muito boas, porque a gente teve um desenvolvimento científico tecnológico adequado, cada um no seu país também. E o que a gente tem visto são os cientistas entendendo isso e procurando a gente para fazer divulgação científica também, né? Procurando a gente. Aham. Porque antes a gente ia pedir ajuda para eles, falar assim, você não quer vir aqui contar da sua pesquisa? Né? Vamos fazer um trabalho juntos. E o cara ficava assim, como é que é a frase? Bonitinho isso que você faz, mas eu não tenho tempo para isso. E agora a gente vê nos laboratórios alguns dos alunos de pós-graduação sendo voltados para a divulgação. Significa que todo pesquisador tem que fazer divulgação? Não. Significa que todo laboratório precisaria ter alguém para fazer divulgação? Não. Mas eles deveriam estar mais abertos a quem já faz a divulgação, a quem quer começar a fazer, a quem gosta de fazer a divulgação científica, porque eu acho que daí o divulgador científico ele tem um temperinho a mais, né? A gente consegue traduzir algumas coisas sem perder os detalhes que são importantes da ciência. E desse laboratório que eu falei para você, por exemplo, o Ruas fez um trabalho em parceria com eles, que foi pegar uma ciência extremamente pesada e traduzir para quadrinho. E desse jeito ele atingiu milhões de pessoas que nunca saberiam que essa ciência é feita no Brasil. Esse é o papel do divulgador científico. Né? Existia um preconceito acadêmico, porque existe a academia de um lado e a população de outro, digamos assim. E existe um abismo entre um e outro. E por causa desse abismo gera muita pseudociência, as pessoas acreditando em pseudociências, em teorias da conspiração. Então o trabalho do divulgador científico é criar uma ponte para que tudo aquilo que está sendo descoberto na academia, através de testagem, ser levado para a população de uma forma, de uma comunicação acessível, que as pessoas entendam. As pessoas não precisam aprender a ler um artigo.